Erros fatais para evitar no trabalho de recuperação tributária. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Falo muito sobre esse tema, tenho um carinho especial. Comecei na área tributária com recuperação, mas eu vejo que é um trabalho que tem sido, digamos assim, tão popularizado ao ponto de se tornar um trabalho de alto risco. E eu vou explicar para você durante essa aula quais são os erros fatais que você deve evitar para trabalhar de maneira muito tranquila e com bastante segurança para o cliente no trabalho de recuperação tributária, pensando que esse trabalho ele é extremamente importante, afinal ele traz eficiência para o cliente, ele traz um resultado financeiro muitas vezes que não era esperado. Já tive casos desse trabalho ter ajudado a sobrevivência da empresa. Então é um trabalho que eu tenho um carinho imensurável, mas agora nós precisamos falar de cuidados. Precisamos falar de cuidados fatais durante o trabalho de recuperação tributária. E o primeiro ponto, e direto a ele, é o seguinte: transparência, fraude. Você tem que cuidar muito, porque é uma linha muito tênue nisso. Então você precisa entender bem quais são as teses, e eu falo isso porque hoje há muitas pessoas trabalhando na área tributária comercialmente. Eu fico muito feliz e de certa forma contribuímos para a democratização do trabalho tributário, que eu imaginava que não era apenas para contadores e advogados. Eu entendia que surgia um espaço para outras pessoas atuar e que tivesse conhecimento daquilo que se está praticando e que pudesse ter um desempenho comercial, por exemplo. Então nós conseguimos fazer isso, preparar pessoas, e eu vejo que muitas vidas foram transformadas a respeito desse entendimento. No entanto, você precisa conhecer quais são as teses e quais são os níveis de risco. Afinal, o mercado se popularizou e começou a acontecer atitudes que contrariam a legislação. Isso você tem que tomar cuidado. Então, o primeiro ponto é: erros fatais para se evitar no trabalho de recuperação tributária qual é o nível de risco dessa tese. Afinal, eu fiz uma aula e eu vou pedir aqui para a edição colocar: recuperação tributária administrativa e judicial. Qual é a diferença? Quais são os tipos? Afinal, eu vejo muitas empresas oferecendo oportunidades que são para serem discutidas na esfera judicial, mas estão sendo levadas para as empresas de maneira administrativa. Então, aqui você tem que tomar um cuidado muito grande. Eu vejo muitas empresas levando oportunidades para as empresas de maneira administrativa que muitas vezes já foram superadas, inclusive na esfera judicial. Ou seja, já não tem mais espaço para se discutir isso. Ou seja, nós estamos levando uma oportunidade que vai trazer problemas para os clientes. E da maneira que isso for interpretado, pode soar como uma conduta inadequada que inclusive fere a lei. E aí o negócio fica um pouco mais sério e você ter problemas aí que ninguém quer ter. Então o primeiro ponto é entender quais são os tipos de oportunidades. Se é para discutir na esfera judicial ou se é possibilidade administrativa, porque já houve uma pacificação desse tema. Esse ponto aqui, talvez para mim, eu deixaria o 80-20 dentro dele. É evidente, e em alguns casos, algumas empresas precisam tomar decisões difíceis, mas que haja um nível de transparência muito claro, porque o contribuinte não pode, o cliente, usar uma ferramenta dessa de maneira desalinhada. Olha só, você pode fazer essa recuperação tributária. Isso está pacificado, não tem risco. E essa tese ela não está madura o suficiente. Ou ela foi até superada. Já vi casos. Teses superadas. Olha, tem uma tese que eu recomendo você ingressar judicialmente, porque a Receita Federal não admite. Há ainda um espaço para debate jurídico e esse tema vai ser definido aí pelo STF, pelo STJ. Ele se encontra nessa instância sobre Estado ou não. E a recomendação é essa: caso você queira, como você está me propondo, fazer administrativamente, você está ciente do risco
e o risco é único, exclusivamente seu, porque se a Receita Federal identificar, você vai ser notificado. Olha a diferença no alinhamento aqui da perspectiva e da transparência no trabalho. Afinal, o risco sempre tem que ser medido pelo empresário. Você tem que ser transparente em levar. Mas o que você não pode é faltar com a transparência e ele tomar uma decisão imprecisa, sendo que as informações não foram da maneira correta. Esse é um ponto muito importante que tem que ser observado, tomado cuidado, por isso você tem que estar perto de pessoas boas, pessoas que detêm o conhecimento e não apenas focado aí no dinheiro, focado em levar soluções para os clientes para que eles não tenham problema. Segundo ponto, erros fatais é a execução do trabalho. A execução do trabalho, ela pode determinar, inclusive, aquilo que você está fazendo é legal, é jurídico e está pacificado, mas se você fazer da maneira equivocada, você pode ter um problema. Então eu não usei os códigos corretos, eu não usei a CST, eu não fiz o procedimento de retificação, eu não fiz a informação, eu não cruzei elas e vi se há compatibilidade de FD contribuições, de DCTF, com um pedido de restituição, ressarcimento, ou seja, há um universo muito grande aí para você tornar um crédito líquido, disponível e seguro, e caso você não consiga fazer isso, vai dar problema. Então, o segundo erro fatal que você precisa evitar é fazer a execução da maneira correta. Você não pode errar. Se você errar, por mais que o crédito ali dê certo, você vai ter problemas em que há inconsistência e a obrigação acessória, ela tem uma importância tão grande quanto a principal. E aí você vai trazer lá um problema com o cliente, ele vai começar a receber comunicação, as cartinhas da Receita Federal, isso vai passar por um processo muito ruim. Por mais que a tese esteja correta, mas eu não fiz o procedimento de materialização desse crédito da maneira adequada, ou seja, o cliente vai ficar muito desconfortável e isso vai gerar um dissabor muito grande para você durante o trabalho. Outro ponto muito importante é, durante o trabalho, além da transparência no fechamento do contrato ou da prospecção, você tem que saber quais são todos os documentos que você precisa saber. Se você não sabe quais são os documentos que você precisa para executar o trabalho, isso também vai gerar um problema muito grande, porque eu vejo muita empresa pedindo um documento, passa 30 dias, pede mais um, passa 30 dias, pede mais outro, tá em 6 meses em pedir documento, aí o cliente fala, cara, pede a documentação completa desde o início. Olha só, se você me pediu, demorou 30 dias para pedir a documentação, isso já poderia ter feito o trabalho. Então, conhecer os documentos e sempre ter um canal de atendimento com o cliente, conversa e atualizando ele sobre o status do processo. Então isso é muito importante, senão você vai cometer erros fatais. E aqui não é nem no trabalho, eu falo no atendimento. Então, ele é tão perigoso quanto e pode surtir um efeito tão ruim quanto você não atender tecnicamente e adequadamente esse cliente. Sempre falo que no nosso mercado de trabalhos de valor mais agregado, o que manda, o que é um fator decisivo é o relacionamento. Então, na medida que eu tenho um relacionamento com o cliente, esse é um fator de decisão na aquisição de um trabalho de valor mais agregado, que são os trabalhos que nós temos, de holding, planejamento, recuperação e assim sucessivamente. Então, esse canal, esse atendimento, esse relacionamento, esse pós-venda, essa visita, esse café, essa atenção, esse carinho, esse cuidado com o cliente é fenomenal e vai te trazer, além de vários fechamentos de contrato, a opção sempre vai ser sua prioridade e vai ter indicações. Então esse vídeo aqui Express, essa aula Express é para te deixar atento e não cometer esses erros fatais de falta de transparência, de conhecimento, de execução e de atendimento que eu vejo que é o pilar que sustenta todo o trabalho de credibilidade, trabalho que cresce e trabalho que traz resultado para o cliente e, consequentemente, para você também, profissional. Você gostou dessa aula? Clique no link, se inscreva, curta, ative o sino de notificações. Toda semana nós temos aulas aqui, temos Papo Estrategista terça-feira. Até a próxima. Tchau, tchau. Linha, linha, linha.